Antes de iniciar a nossa live, eu queria falar um pouquinho sobre mim. Eu sempre gosto de iniciar falando. Meu nome é Maurício Mohalen Valente, tá? Eu tenho descendências italianas e libanesas, tá bom? Sou um ser humano comum e imperfeito, tá bom? Que também erra, que também já errou muito, mas que vem evoluindo com consciência, que vem olhando para o que eu preciso olhar para minha cura. Sou esposo da Sara, pai do Pedro, do Heitor e da Estela, tudo bem? Sou educador físico de profissão e fisioterapeuta, fisiologista, mestre em bioengenharia, fiz diversos cursos internacionais de microfisioterapia, leitura biológica, nova medicina germânica, até que um belo dia, num belo ano, mais ou menos entre 2008 e 2009, eu fundei um método meu próprio chamado reprogramação biológica. Uma metodologia, uma filosofia linda que vem inspirando vida e transformando a vida das pessoas. Nós já temos mais de 1.200 alunos formados no Brasil, tá? Mais do que isso. Então, é uma coisa que vem dando certo, vários alunos aí já espalhados, temos muitos feedbacks muito gostosos falando de como transformou a vida, a reprogramação. Então, eu venho inspirando vidas e ampliando a consciência das pessoas, né? É uma coisa que vem dando certo e isso tem me deixado muito feliz, muito realizado profissionalmente, como homem, como esposo, como pai e como profissional, tá bom? Que a nossa ideia, eu acho que nessa vida, passar por esse mundo, não é só ter os prazeres mundanos, né, que todo mundo quer ter, mas também contribuir de alguma forma para a vida do outro, né? Eu tinha um professor que falava assim, cara, é tão gostoso, mas não por ego, por valor, né? Um dia que a gente for embora, que terminar o nosso ciclo aqui, você saber que você deixou alguma coisa gostosa, né, para alguém, nem que seja para sua própria família, mas que pelo menos a sua família sinta falta de você, né? Sinta falta de você, que deixe um legado, tá? Eu acho que isso é importante. Ó, o Claudinho aí, o Dr. Cláudio, meu grande amigo, um dos melhores profissionais do Brasil, com certeza. Obrigado, Claudinho, que carinho, meu irmão, que carinho. Tamo junto nessa, você sabe disso, né? Obrigado. Já fizemos inclusive live juntas. A minha live com o Claudinho foi concurso, cara. Uma live super alegre, super positiva. Me lembro dela até hoje, dessa live. Mas que bom, cara. Obrigado, Claudinho. Sou parte do seu legado. Obrigado, meu irmão. Obrigado, viu? Obrigado. Os mestres, os alunos superam os mestres, Claudinho. Você está nesse caminho aí, tá? Pode ter certeza. Já está superando. Jornal Nacional. Olha só. Então, a gente tem que deixar um legado. Então, eu acredito que eu estou fazendo uma parte assim de usar desse mundo algumas coisas que são importantes para mim, mas também entregar para ele, nessa minha existência, coisas que possam inspirar a vida e deixar para as pessoas coisas boas, né? Então, esse sou eu, estamos aí, e toda segunda-feira, às 20 horas da noite, eu faço uma live sozinho, falando algum tema que pode talvez colocar você para pensar, transformar um pouquinho a sua vida, tá bom? Esse é o objetivo. Quarta-feira eu tenho um programa tradicional há 5 anos na Rádio T, aqui de Cascavel, né, às 7h50 da manhã, onde eu também falo. É uma entrevista rápida, objetiva, sintetizada, que vale a pena você curtir, ou sintonizar, ou assistir depois, porque fica gravado. E nós estamos com uma minissérie que ainda vai esse fevereiro inteiro ainda, né? Tem mais 15 dias aí de minissérie, onde a gente fala a minissérie Reprogramar em Ação. Então a gente pega ex-alunos que agora são terapeutas em reprogramação biológica, eles nos contam histórias e casos de sucesso, toda quinta-feira às 8 horas. Então, todo esse fevereiro nós estamos com essa minissérie. A partir de março ali, meio de março, nós temos novidades para vocês de quinta, tá bom? A gente está sempre tentando trazer coisas diferentes e novidades na quinta-feira. Então, agora feita a apresentação, nós vamos falar de um tema hoje chamado expectativa versus realidade, a força que vem do assentimento. Não sei se quem está aí sabe o que é assentir, o que é assentimento. Então, hoje a gente vai entender isso e mais do que isso, vocês vão pensar muito na vida de vocês.
Eu vou falar sobre expectativas, vou falar coisas muito chocantes sobre realidade, que talvez você não tenha conexão, que você não saiba disso que eu vou apresentar sobre a realidade. Vou falar sobre o sentimento, então isso vai fazer você refletir demais, tá? O Murilo, meu gestor, colocou aí, temos mais 3 episódios de Reprogramar em Ação. Aí nós vamos ter mais uma novidade de quinta-feira. Aí o Reprogramar ele descansa um pouco e vai vir mais coisas novas. Então, continue nos acompanhando aí e continue convidando pessoas a nos seguir aí pra gente, essa família tá crescendo cada vez mais, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar a falar sobre expectativa. Expectativa, cara. Expectativa é uma coisa que pode te trazer muito transtorno para a tua vida. Muito transtorno. Por quê? Porque expectativa é algo que vem da sua infância. É na infância que nós aprendemos a fazer muita expectativa. Sobre aquele jogo de futebol, sobre aquela promessa do meu pai, sobre aquela escola que eu frequentava, alguma coisa com os amigos. Então a gente aprende a fazer muitas expectativas na infância. Portanto, expectativa é uma coisa muito infantil. É a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês. Expectativa é uma coisa muito infantil. Aí eu entro num casamento. Aí o que acontece numa relação? Eu entro cheio de expectativa. Que aquela relação tem que me trazer isso, tem que me trazer aquilo, tem que me fazer feliz, que o outro tem que me fazer feliz. Eu já entro na relação para o outro me fazer feliz. Que você tem que cuidar de mim, você tem que fazer minha sopa e você não está fazendo, você tem que limpar a casa e você não está limpando, né? Então a gente entra cheio de expectativas. E essas, quando uma expectativa é quebrada, ela gera frustrações. Então quando a gente tem as frustrações quebradas, aí eu tenho uma realidade que vai se consolidando, mas que não é a realidade que se apresenta. Você já viu aquela teoria assim, quando duas pessoas que você gosta, elas brigam? Você já ouviu aquela informação que as pessoas falam assim? Quando duas pessoas brigam, vem um, conta uma história, vem outro, conta a história e tem a história verdadeira. Já ouviram falar isso? Cada um tem uma versão e tem a versão que é verdadeira, que ninguém contou. Então, dentro da realidade, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, dentro da realidade, isso acontece demais da conta. A gente cria realidades que não são realidades, é o seu mundinho, é o que está dentro da sua cabeça, tá bom? Mas, por enquanto, eu quero que vocês se concentrem nessa expectativa que vem da infância de vocês. Quando eu peço para vocês se lembrarem da infância de vocês, como que vocês foram criados, como era o pai e a mãe, como era a relação deles como casal, com você, como era a sua relação com os seus irmãos, como era depois a sua relação na escola, você vai entender que existem muitas expectativas em você. E eu queria que você entrasse em contato com isso agora. Entre em contato com isso. Quais são as suas expectativas? Quantas frustrações você teve na sua vida e por quê? Por que você teve tantas frustrações? Por que você teve frustrações no seu trabalho? Frustrações amorosas? A gente costuma sempre botar a culpa no outro, mas qual foi o nível que você chegou para essa relação profissional? Qual era a sua expectativa, por exemplo, no seu trabalho, que você se doía inteirinha ou inteirinho porque você não era elogiada? Porque você não era elogiado. Então você entrou com a expectativa do elogio. E por que será que você entrou com essa expectativa? Por que você simplesmente não foi lá, fez o melhor de si, fez o seu trabalho e beleza? Por que você criou uma expectativa muito maior sobre aquilo? Você tem um companheiro ou você, homem que está me ouvindo, tem uma companheira?
E ela não faz sopa para você. Ela não corta a unha do seu dedão do seu pé, ela não corta as suas unhas. Você chega em casa, você queria a comida pronta, mas ela não faz sua comida. Mas isso está te frustrando, porque isso era a minha expectativa. Mulher tem que fazer isso. Mulher tem que limpar a casa, mulher tem que fazer sopa para o homem, mulher tem que cortar minha cutícula, minha unha. Mulher tem que fazer isso. Quantas vezes você foi para uma relação nesse nível de expectativa? Lembra que eu disse no comecinho que a expectativa ela é infantil? Aí quando eu peço para vocês respirarem, voltarem lá na infância de vocês, respira lá. Faça esse movimento comigo. Respira e volta lá na sua infância. Lembra-te como você foi criado. Como foi seu pai. Provavelmente foi lá que você não foi elogiado, elogiada. Foi lá que você aprendeu que mulher tem que atender o homem, tem que fazer a sopinha para o homem. Quantas crenças você vem de lá? O quanto a sua criança profética está vindo de lá? Conhecem a criança profética? É a criança com crenças. Quando eu crescer, eu vou ter uma mulher que limpa a casa para mim e faz tudo para mim. Isso é uma criança profética, cheia de crença. Quando eu crescer, eu não vou depender de homem, porque homem não presta. Homem é péssimo. Eu não vou fazer isso. Eu não vou ser a mãe que minha mãe foi para o meu pai, porque comigo o pau vai comer, se acontecer isso eu vou fazer. São as crianças proféticas. O quanto você é uma criança profética que está me ouvindo? Essa criança cheia de crenças, e quanto mais profético você está hoje como adulto. Mas por que o Maurício está falando tanto de criança? Estou falando de criança porque você carrega a sua criança aí dentro, mal curada, criança ressentida. Nós estamos falando da criança profética, cheia de crenças. E enquanto você está com essas crenças, enquanto o seu cérebro está minado desses valores, você não se abre para o novo, porque você já tem sua verdade. E quando você já tem a sua verdade, você não está pronto, seu copo já está cheio. Como é que você vai encher o copo de novo? Ele vai transbordar, então você não pode adquirir um outro conhecimento. Eu tenho uma sala pronta, ela já está com todos os móveis. Eu não posso ter móveis novos naquela sala. Eu não posso ter móveis novos naquela sala. Eu só vou conseguir ter móveis novos se eu esvaziar a sala. Tornar aquela sala vazia de novo, para a chegada de móveis novos. Não dá para eu ficar comprando novos móveis e colocando com os velhos. Não vai caber na sala. Não vai caber na sala. Vocês conseguem me entender? Só que essa criança profética que você teve, cheia de crenças, porque você viu seu pai magoando sua mãe, você viu seu pai batendo e brigando com a sua mãe, ou a sua mãe tirana com o seu pai, e aí você foi fazendo suas historinhas e você foi fazendo suas profecias. Quando eu for grande, quando eu crescer, eu não vou ser assim, eu não vou fazer isso, eu não vou... E isso vai te prendendo num mundinho que você não consegue expandir sua consciência. E a sua criança tirana? Hoje nós vamos falar dessas duas crianças. A criança profética e a criança tirana. A criança tirana é aquela criança sedutora, manipuladora, que você faz tudo para ser atendida, igual uma criança. Se o seu marido vai jogar bola, aí você é a criança tirana, porque você quer ser olhada. Então você faz um joguinho de manipulação, você finge um mau humor, finge que está emburrada, para ele perceber o quanto doeu em você ele ter ido jogar bola e não ter ficado com você.
Claro que eu não estou falando daquele homem que não se conecta nunca com a mulher, né? Estou falando um caso normal. Para pensar comigo, vamos respirar fundo. Quantas manipulações você faz e não está percebendo? Nas suas relações. Com o seu cônjuge, com os seus funcionários, com os seus amigos, até com os seus filhos. Manipulando para ser olhada, para ser vista. Essa criança tirana. E da onde ela veio? Da onde veio essa criança tirana? Ela veio lá da tua infância, com os traumas que você sofreu. Por aquele pai ou por aquela mãe que não te viu. Que não cuidou de você do jeito que você queria. O pai que não tratou a mãe bem aos seus olhos. Isso foi construindo o seu mundinho infantil. É a idade em que você é programada. Todos nós. Nós somos igual a um HD. Nós compramos ele virgem. E aí nós vamos jogando os dados. É assim no seu cérebro. Quando você nasce, eu já fiz live sobre isso. Você nasce na essência. É um HD virgem, conectado com o divino mesmo, com a natureza divina. E aí, conforme você vai convivendo com os seres humanos, você vai recebendo esses traumas, esses pacotes impregnados. Recebemos muitas coisas boas também, mas recebemos também esses pacotes impregnados de dores, de crenças. Aí eu tenho que me tornar um falso eu tenho que agradar minha mãe. Eu não posso ser o filho que eu sou. Eu tenho que ser o filho que agrada a minha mãe. Eu não posso dizer que eu não gosto de alface. Porque quando eu falo que eu não gosto de alface, minha mãe fica triste. Então eu crio um falso eu. Eu como alface sem gostar para agradar a minha mãe. Mas ainda bem que a alface é uma coisa boa, natural. Mas mesmo assim não deveria haver dessa forma. Para pensar, respira comigo. Eu quero convidar essa live para a gente fazer uma live mais reflexiva, mais calma. Para pensar na sua infância, quem você se tornou. E você não sabe. E sabe por que você não sabe? Por causa da correria do dia a dia. O piloto automático do dia a dia ao qual você está inserido. Você apenas respira, vive, levanta da cama, trabalha, você não se conecta mais com a presença, com o aqui e agora. A sua vida é só correria, você não se conecta. Então quem é você? Vamos refletir todos nós, vamos parar um pouquinho para respirar. Quem é você? Quem você teve que ser? Quem você teve que agradar na infância? O que te faltou que hoje te faz ser essa criança tirana? Essa criança tirana, onde você precisa manipular todo mundo para ter a atenção, por causa das suas expectativas. Porque se não atender às suas expectativas, você se frustra. Aí você fica triste, aí você fica emburrado. A criança profética, cheia de crença, cheia de verdades. Não, porque eu sou assim, é assim que tem que ser, eu sou assim. E quanto mais profética você é, menos aberta à realidade você está. Menos aberta ao novo, a receber o novo, a se contagiar com o novo, a poder dar saltos de conexão absurda para a vida, porque você só está no velho, naquela criança profética, naquela criança tirana, que criaram toda uma expectativa para a sua vida dentro do seu mundinho, dentro da sua mente. E essa expectativa criou uma realidade. Olha que interessante. Uma realidade que é para você, de que tudo tem que ser justo.
Vem cá, de verdade, pensa comigo. Aonde você aprendeu que tudo tem que ser justo? Talvez você me diga, eu aprendi na igreja. Na igreja, talvez eu aprendi que o mundo é justo. Aonde você viu isso? A natureza animal, o leão sai, come todos os filhotes do outro bando. Os ursos saem, comem todos os filhotes no outro bando. Onde está a justiça aí? Onde está a justiça? O salmão sobe as corredeiras para desovar e nesse caminho uma mamãe, né, uma fêmea de salmão cheia de ovos para nascer, ela é interpelada por um urso que a come inteirinha, ela e os filhotes que estavam no seu ventre, da mamãe salmão. Onde está a justiça? Aonde que nós aprendemos que o mundo é justo? Aonde nós criamos essa expectativa? Aonde foi? Eu estou convidando você para pensar comigo. Aonde foi que você aprendeu que a realidade ela é justa? É Deus? É Deus que faz isso? É Deus que controla a realidade para ser justa? Mas na natureza, que é a obra mais perfeita de Deus, não é justo. Então a realidade que nós temos hoje, que você criou aí, que você está me ouvindo, pare para você pensar. Essa realidade foi baseada nas expectativas suas, nas suas crenças, na sua criança tirana e na sua criança profética, que hoje você quer manipular todo mundo para atender às suas necessidades, que você quer profetizar as suas crenças para que ela aconteça. Toda crença pede uma comprovação. O Osho já falava isso. Aí a gente se lembra, por exemplo, do Eckhart Tolle, né, que é um autor de livros muito querido, muito famoso, e ele falava assim: você já vai para o relacionamento cheio de expectativa para o outro te atender. Por quê? Porque a tua infância foi tão dolorida, às vezes, você não foi visto da forma como você queria, você não foi olhado da forma que você queria, e aquilo te gerou vazios. Aí, coitado do teu parceiro no adulto, né? Que ele não vai namorar uma pessoa adulta, ele vai namorar uma criança, que está fazendo expectativa dele atender todas as necessidades que não foram atendidas. Quando, na verdade, Eckhart Tolle nos ensina que o relacionamento ele serve para nos trazer mais consciência, a convivência a dois. Não é para o outro me atender, é para eu, junto com o outro, crescer através da autoconsciência. Por isso os desafios são muito bem encarados e deveriam ser muito bem encarados nas relações. Mas a criança embupirrenta, a criança que chora, a criança que faz bico, essa criança não consegue progredir, porque ela é profética. Tá vendo? Bem que eu vi, mulher, eu não deveria ter me envolvido com mulher, e a mulher não deveria ter me envolvido com homem. Minha mãe falou que homem não prestava. Olha meu casamento aqui, ó. Então, olha a criança profética se materializando agora. Como que você vai evoluir? Pensa comigo, pessoal. Como que você vai evoluir? Cadê o seu vazio para receber coisa nova? Cadê a sua autoconsciência? O relacionamento a dois, ele foi feito para nos trazer consciência. E não para atender as minhas mazelas, aquela criança tirana que eu manipulo para atender minhas vontades. Pense comigo aonde você se perdeu, quem você se tornou, quem você precisou ser para agradar os seus pais, para poder sobreviver. Eu queria te dar uma informação. Isso não precisa continuar. Você pode, de posse desse crescimento, você pode se transformar. Você pode aprender a olhar isso de uma forma diferente. Buscar ajuda,
ampliar a sua consciência. Você pode assentir tudo o que foi. O que é assentir? É aceitar. Aceitar sem sentimento. Eu não tenho raiva, mas eu também não preciso gostar do que aconteceu. Mas assentir é uma posição de neutralidade, onde eu aceito tudo como foi, porque aquela foi a realidade que me apresentou. Aquele foi o pai que eu tive, alcoólatra, que batia na minha mãe. Eu não posso mais interferir nessa realidade do passado. Eu não tinha escolha, eu era uma criança. Não havia nada que eu poderia fazer. Então hoje, como adulto, a força do assentimento libera o fluxo da minha vida, porque eu aceito tudo como foi. O pai que eu tive, as dificuldades dele, eu aceito sem julgamento. Eu não amo aquilo que aconteceu, mas eu também não preciso julgar. Eu estou numa posição de assentir, de aceitar sem julgamento, porque foi a realidade que me apresentou. Assim como um urso come o salmão, fêmea, com todos os seus ovinhos para desovar dentro do ventre dela. Assim como o urso pardo come todos os filhotes do outro ninho, tadinho, filhotinhos tão lindos. Assim como o leão come todos os leãozinhos da outra fêmea, ingênuos que brincam. Assim como a menina é esquartejada, assim como... Essa é a realidade. A realidade quase nunca é justa. Não existe justiça na realidade. Eu imagino que isso que eu estou falando deva estar chocando muito vocês. Eu acredito. Porque essa historinha de que tudo é justo, da justiça que a gente quer, é uma coisa do homem. São crenças que colocaram sobre nós. E aí, quando isso é violado, fere as nossas expectativas violentamente. Porque feriu a nossa realidade. Mas não é uma realidade real, foi a realidade que eu construí na minha mente. E aí eu não consigo assentir. E aí a minha vida não segue o fluxo normal do desenvolvimento e do sucesso. Porque eu fico preso. Aí eu não tenho resiliência. Porque a resiliência vem da força do assentimento. Resiliência, eu aceito tudo como foi, e eu me levanto e vou para frente, continuo amando a vida e para os novos desafios que vão se apresentar dentro de uma realidade. Então pensem comigo, momento de reflexão. Como seriam parar de colocar expectativa na realidade? Apenas viver a realidade. Como seria para vocês? Há uma diferença entre assentir e cocriar. Quando eu olho para o meu presente, vamos imaginar que eu, Maurício, sou uma pessoa depressiva, desanimada com a vida, triste, mal-humorada, vivo emburrado. Então essa é a realidade que está se apresentando para mim. Mas eu não quero ser assim. Então eu posso estudar, eu posso fazer cursos, eu posso fazer terapia. Eu posso, por uma força de contribuição da minha esposa, eu posso ter força, motivação para querer crescer, e aí eu cocrio a minha realidade no presente para que eu não seja mais assim. Isso é fantástico. Agora, o termo assentimento, ele vem muito forte para aquilo que aconteceu no passado, que eu não posso mais cocriar. Eu não posso mais cocriar o alcoolismo do meu pai. Eu não posso cocriar o fato da minha mãe ter traído meu pai. Eu não posso cocriar o fato da minha mãe ter me espancado. Isso não dá mais para cocriar, porque já passou. Então, aquilo que eu não posso cocriar, portanto, que não está no meu presente, no aqui e agora, eu devo assentir. E assentir eu aceito a realidade como ela se apresentou, ela não tinha que ser justa. O fato de ser justa era coisa da minha cabeça, das minhas crenças e valores, mas vocês estão aprendendo que a realidade ela nunca é justa. Por isso que você vê algumas pessoas que tiveram uma criação melhor, outros que tiveram uma criação espancados, né? Crianças que foram espancadas, abusadas sexualmente.
é a realidade que se apresentou. Enquanto você brigar com isso, você não vai evoluir. Você não dá um salto quântico na sua vida. Então, aquilo que é do passado, eu queria que vocês assentissem. Vamos assentir? Vamos aceitar como foi? Então, eu vou pedir para vocês que fechem os olhos um pouquinho. É rapidinho, feche os olhos um pouquinho. Pensem em algo muito difícil que vem na cabeça de vocês, que vocês viveram na infância de vocês. Respirem. Respirem. Vamos aceitar como foi. Essa é a realidade que se apresentou. Quem queria outra coisa era a criança. Era uma expectativa, mas não era como a realidade se apresentava. Então vamos aceitar porque você teve o pai, a mãe e a vida que você mereceu naquela época. Mas que bom que hoje, no presente momento, você pode cocriar a sua vida. Você pode cocriar uma nova realidade. Mas esteja pronto também, se nessa cocriação vierem algumas decepções. Porque adultos maduros sabem lidar com decepções. Adultos maduros, seres humanos adultos e maduros, não criam expectativa. Ou se criam, sabem lidar muito bem com as frustrações. Quem você quer ser hoje? Quem você escolhe querer ser hoje? Vamos assentir o passado, aceitar a realidade como ela foi. Uma vez um tutor de 3 crianças estavam com as crianças e chegou num grande mestre que estava com 12 balas na mão. Então o tutor disse: mestre, você pode repartir essas balas para essas 3 crianças? Então o mestre disse: você quer que eu divida na divisão dos homens ou na divisão de Deus? Aí o tutor disse assim: na divisão de Deus, eu prefiro na divisão de Deus. Então ele deu 5 balas para o primeiro, 5 balas para o segundo e 2 balas para o terceiro. Aí o tutor falou assim: mas isso não é justo. Aí ele disse assim, o mestre: sim, você me pediu na divisão do universo, de Deus. Se você me pedisse na divisão dos homens, eu ia dar 4 para cada uma. Olha que interessante. Essa realidade lindíssima de que tudo é justo, tudo é lindinho, tudo tem que ser justo. Os irmãozinhos têm que ser tratados igual, tudo divididinho, tudo justo. Ela é muito linda, mas essa não é a realidade da natureza. Quando que nós vamos acordar? Quando você vai acordar para isso? E entender que esse mundinho justo foi uma criação, uma ilusão que foi criada na tua cabeça desde pequeno e que gera expectativas horríveis por romper a sua realidade daquilo que você queria para você. Como seria você aceitar a realidade como ela é, cocriando o seu presente, a sua realidade? Isso você tem força de cocriar o agora, mas assentindo aquilo que não pode ser transformado, assentindo aquilo que não pode ser modificado, como por exemplo a criação que você teve dos seus pais, e acima de tudo crescendo, se tornando homem de verdade, se tornando mulher, aprendendo a lidar com esses sentimentos, com as frustrações da vida. Desde quando perder alguém que a gente ama é justo? Desde quando seu pai sai numa viagem, sofre um acidente de carro e morre? Desde quando isso é justo, gente? Desde quando isso é justo? Pensem comigo.
Reflitam. Eu disse a vocês que essa live de hoje eu queria que fosse uma live de muita reflexão. No quanto a gente precisa crescer, abandonar a nossa criança tirana e a nossa criança profética. Nos tornarmos homem de verdade, mulher de verdade. Para aí sim extrair do nosso relacionamento todo o potencial que ele pode nos dar. Toda a contribuição que a minha mulher pode ser para expandir a minha consciência e eu para ela. E não eu ficar esperando infantilmente que ela atenda todas as minhas necessidades. Ou que ela atenda as minhas expectativas porque eu criei. Ou porque meu pai me ensinou que mulher foi feita para cuidar de casa e cuidar de homem. Não é porque meu pai me disse isso que é a verdade, que é a realidade. Então esse é um convite, pessoal, a vocês. Um convite de coração, uma reflexão, uma profunda reflexão da vida de vocês. Para você descobrir aonde você quer estar. O que você quer para você daqui para frente. Dessa live para frente, aonde você quer estar. O que você quer para você. O que você quer para os teus filhos. Vocês aí que são casais jovens, né? Os mais velhos também, como eu, que já temos alguns anos de relacionamento. Mas os jovenzinhos, olha só quanta coisa você já pode mudar. Mas não tenha medo de olhar para a tua infância, que vai doer. Vai doer. Não tenha medo de desistir de coisas que você achava que era a verdade absoluta. Abra sua mente. O taoísmo já falava da importância do vazio. Às vezes a gente precisa estar no vazio para que a gente possa aprender e crescer. A Denise colocando que as palavras fizeram muito sentido para ela. Que bom, Dê. Esse era o objetivo da live de hoje. Eu fiz uma live mais calma, mais reflexiva. Não sei se vocês repararam. Uma live para tocar também o coração de vocês. Tocar o coração de vocês para que vocês reflitam sobre a vida, né? Sobre o relacionamento de vocês. Para que vocês se dispam dessas expectativas, gente. Expectativa é cruel, é infantil. Não tem que fazer expectativa de nada. Para que a gente possa aceitar a nossa realidade quando ela se apresentar, mas ao mesmo tempo ter a motivação, né? E aquela gana de criar uma realidade para nós, uma realidade que eu posso criar, que depende de mim. Aquilo que depende de mim, eu posso criar. A Denise, quantas reações infantis tenho nos meus dias? Todos nós, Dê. Todos nós. Se fosse só você, o mundo estava salvo. Todos nós temos. Que bom que você está assumindo, que você está olhando para isso agora. Às vezes para essa criança tirana que manipula, que seduz. Quantas mulheres, pessoal? Essas mulheres hoje na moda do corpo, que botam roupa, seduzem os homens através do corpo. Para quê? Para serem olhadas. Para serem olhadas. E aí esse homem vai, usa o corpo e abandona essa mulher, e essa mulher fica de novo no trauma. Por quê? Porque usou a sedução, a criança tirana, manipulando, seduzindo. A Andréia coloca transformador. A Osane, acho que é a Osane, né? Coloca assim, excelente, excelente, que bom. Que bom que vocês estão. A Andréia, que tem que obedecer. Olha lá, é isso aí. E que se não obedecer, a mamãe fica triste. As pessoas acham que a palavra respeito, pessoal, respeito tem a ver com obediência. Respeito não tem nada a ver com obediência. Respeito não tem absolutamente nada a ver com obediência. Respeito tem a ver com empatia. Olha que legal. Respeito é uma empatia que eu tenho tanto por você,
que eu me coloco no seu lugar e isso me ajuda a entender suas necessidades, seus sentimentos e suas necessidades. Doutor, e como nós que temos esse entendimento podemos lidar com essas crianças? É uma excelente pergunta. Uma excelente pergunta, Elis. Existem muitas ferramentas que ajudam a gente a lidar com essas crianças, tá bom? E eu quero te convidar. Quero convidar a todos que estão aí para dia 1º de março agora estar com a gente no nosso intensivão. É uma aula gratuita, Elis. Não sei se você já está inscrita. Gratuita sobre depressão, ansiedade e estresse, né? Depressão, estresse e ansiedade. Lá a gente vai passar bastante ferramenta. Lá a gente vai falar da criança interior. Lá a gente vai passar ferramentas para você utilizar na sua casa. Tudo bem? Então faça a sua inscrição. Está aí na bio do nosso Instagram. É só você, terminou a live, você vai lá, clica, faz a sua inscrição e no dia 1º de março é gratuito. A gente vai fazer uma aula de 2h30 falando sobre depressão, ansiedade, estresse. A gente vai falar sobre criança. Nós vamos passar ferramentas para ajudar a melhorar a sua depressão, a sua ansiedade, essa criança, entendeu? A Ivone, faz uma live falando sobre a pessoa que vive só vivendo e falando da sua criança interior. Eu não entendi, Ivone, que pessoa é essa que fica falando? Que vive só vivendo e falando? Ah, sim, eu imagino que você colocou, e muitos de nós estamos nessa fase. Vai lá no nosso aulão, 1º de março, Ivone. Lá você vai agregar muito mais coisas à sua vida do que aqui. Lá eu vou passar ferramentas, nós vamos fazer dinâmicas durante a aula, nós vamos fazer dinâmicas de correção. Vai ser muito bonita. É gratuito, tá? 1º de março. A inscrição está aí na bio do Instagram. E eu espero vocês lá. Nós estamos preparando um movimento muito bonito, muito funcional para vocês. Meus queridos, é isso aí. Eu acho que o nosso momento de hoje, né, está chegando ao fim já. A mensagem foi passada. Eu desejo para vocês uma excelente semana, de muita reflexão sobre o que aconteceu aqui. Que vocês estejam atentos ao que aconteceu aqui, muito focados. Olha lá, a Eliana já inscrita e com muita expectativa. Obrigado, Eliana. Todos vocês estão convidados, dia 1º de março, hein? Vai ser um momento muito gratificante. Obrigado, Carla. Gratidão a todos vocês por estar comigo hoje, nesse momento. Praticamente um dia que foi feriado para alguns. Outros trabalharam. Eu espero ter contribuído de alguma forma, tocado o coraçãozinho de vocês. Olha, Adriana Costa, quero conhecer melhor minha criança. Então, eu quero propor isso para vocês. Quando vocês forem deitar hoje, eu quero que vocês pensem nessa criança, beleza? Pensa nessa criança hoje, quem você precisou ser para agradar. Essa criança tirana que está dentro de você, essa criança profética que vem atrapalhando a sua vida. Meu amigo Elton colocando aí a importância do curso de reprogramação. Obrigado, Elton, sempre presente. Margarete, Andréia. Excelente semana para nós, gente. Uma semana abençoada, de muita reflexão, tá bom? Que a gente possa estar junto aí. E quarta-feira estou lá na Rádio T. Acompanhe a gente, chame amigos para nos seguir no Instagram. Vamos crescer essa família. A gente está fazendo bem, né, pessoal? Então, eu acho que a gente está fazendo bem. Então, vamos fazer essa família crescer, tá bom? Já que é o bem, já que está te fazendo bem, convida, inspira, compartilha, tá? A gente vai ficar muito feliz. Obrigado você, Kátia, pela presença. Kátia está aí com a gente. A Ana.
Fiquem com a paz então. E com a reflexão da criança de vocês. Vou embora. Mas eu volto. Beijo. Fiquem com Deus.